Boa noite, amigos. Leitura, leitura integrativa. Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Ana Lúcia e nós lemos livros aqui para as pessoas ouvirem. Se você conhecer algum deficiente visual que queira ouvir os livros, você pode indicar para elas também. Mas mesmo você não tendo nenhuma deficiência visual, você é bem-vindo ao canal, tá bom? Então, hoje é dia 22 de maio de 2025 e o livro que nós vamos ler se chama As Pedras do Meu Caminho, de Rafael Ilha, com a colaboração de Sônia Abrão, que é uma pessoa da televisão, uma moça da televisão, editora Escrituras. Ele tem 302 páginas, tá bom? E tem a foto do Rafael Ilha, né? E tem aqui a contracapa dos amigos dele, né? Rafael Ilha foi um cantor, né? Não sei se vocês já conheceram ele, que ele foi um cantor, depois ele se viciou em drogas, chegou até a morar na rua, e depois ele foi para várias clínicas, ele conseguiu se libertar. Hoje ele é casado, tem uma esposa, tem 2 filhos, e esse livro aqui é a história dele, de como que ele se drogou e de como que ele se curou. É um depoimento, né? Uma experiência de vida que ele está passando para a gente. Então, aqui na contracapa, tem ele e o Fausto Silva abraçados, né? E o Fausto Silva está dizendo aqui: acho que mais importante do que ajudar foi ele querer ser ajudado, senão nada teria adiantado. Teve fibra e humildade para aceitar o que muito dependente não aceita. Mais do que a história de ascensão, glória e queda de um ídolo, o que viveu é uma mensagem para que outros não caiam nessa ilusão, sejam artistas ou não. Tudo o que ele passou vai além de uma lição consistente, real e sem fantasia. Na verdade, vejo como uma vitória, que só uma minoria consegue. Ele tem que olhar no espelho todos os dias e sentir orgulho de não ter sucumbido ao vício. Não é qualquer um que consegue tirar esse jogo da vida. Para mim, não é qualquer um que consegue virar esse jogo da vida. Para mim, Rafael, é um milagre. Fausto Silva. E aqui na contracapa, né, na parte de trás do livro, tem a história a moça que ajudou ele também. Sônia Abrão é jornalista formada pela Faculdade Casper Libero e sempre trabalhou com o segmento de comunicação popular. Assinou colunas de TV em diversos jornais do Brasil, entre eles Notícias Populares, do Grupo Folha, e Diário de São Paulo, das organizações Globo. Trabalhou como repórter, redatora, editora de variedades e chefe de reportagem em revistas como Contigo e Semanário, da editora Abril, e amiga da editora Bloch. Atuou como comunicadora nas rádios Tupi, Globo, América, Capital e Record. Como apresentadora de TV, comandou os programas Falando Francamente pelo SBT e Sônia e Você pela Rede Record. Na Rede TV, esteve frente do A Casa é Sua e atualmente apresenta o Tarde é Sua, A Tarde é Sua, na mesma emissora. Como escritora, já publicou os livros Santas Receitas, Abaixo a Mulher Capacho e Homens que Somem. Atrás do livro tem várias pessoas que deram depoimento, que conheceram a história dele. Eu considero Rafael um sobrevivente. Conseguiu resgatar sua vida e escrever uma nova história. Gugu Liberato, né? Vocês devem conhecer. Ele não sucumbiu às drogas. Não é qualquer um que consegue virar esse jogo da vida. Para mim, Rafael é um milagre. Fausto Silva. Sempre acompanhei a trajetória de Rafael e fiquei muito triste com o estrago que a droga fez na vida dele. Mas hoje é um exemplo de superação. Renato Aragão. Meu sonho era casar com Rafael, Débora Seco. Quando ouvi no rádio que ele havia sido preso, corri para a delegacia. Ao me ver, Rafael me abraçou e chorou. Raul Gil. Rafael teve um monte de problemas, mas o público sempre gostou muito dele, porque ele era e é um cara bom. Ratinho. Sofri muito com a prisão do Rafael, mas lembrei dele famosíssimo no Polegar, com o carro do ano e namorando a Cristiana Oliveira, que foi uma modelo também, né? Não acreditava que aquela história pudesse terminar assim. Rodrigo Faro. Briguei muito quando colocaram no ar a imagem dele como mendigo no dia da sua prisão. Achei cruel e desumano. Gilberto Barros.
Eu e Luciano ficamos comovidos quando soubemos de sua luta para abrir uma clínica de reabilitação e resolvemos ajudar. Que Rafael possa tirar outras pessoas do vício. Essa é a sua missão, Zezé de Camargo. Rafael nunca vai ter passado para mim, de uma forma ou de outra, vai estar sempre na minha vida. Foi um relacionamento difícil, mas ele é um grande homem. Vou guardar uma bela lembrança dele. Revista Contigo, de 1991, Cristiana Oliveira. E aqui, logo no início do livro, nós temos uma dedicatória ao Rafa, que reabriu as feridas durante muitas noites lá em casa, entre longas conversas e doloridos silêncios. Obrigada por ser meu amigo e ter confiado em mim. Sônia Abrão. Prefácio, página 13. A fama muito cedo, Augusto Gugu Liberato. Rafael sempre foi uma criança que demonstrava ter nascido para ser artista. Nos tempos do Grupo Polegar, sempre se destacou pelo talento, carisma e intimidade que tinha com as câmeras e o público. No palco, ele parecia estar em casa, completamente à vontade. Daí o sucesso que conseguiu de maneira tão imediata. Em paralelo a isso, ele demonstrava ser um adolescente, que não conseguia respeitar os limites e seguir as regras. Rafael nunca teve medo de ser ousado. Era o tipo de garoto que fazia tudo adiante de seu tempo e realizava seus objetivos. Entendo que essas características sejam muito comuns em crianças que conquistam a fama muito cedo. E essas conquistas têm sempre vários lados. A mesma fama, que é tão sonhada, pode detonar um processo de crise existencial, inseguranças, medos. Penso que foi isso que aconteceu. Daí vieram as drogas, talvez como uma alternativa falsa de liberdade. Rafael se perdeu no decorrer desse processo, foi ao fundo do poço. Hoje eu o encaro como um sobrevivente, que felizmente conseguiu resgatar a sua vida e escrever uma nova história. Gugu. A Vida por um Fio, página 15. Condomínio Parque Brasil, onde aconteceu a tentativa de suicídio. O livro, ele tem várias fotos, né, gente? Só que eu não vou poder apresentar as fotos todas para vocês, né? Mas o livro tem muitas fotos, tá? Se alguém mais se interessar em comprar o livro também, né? Tem aí todas as coordenadas para vocês adquirirem o livro físico, se for do interesse de vocês, né? Ou quem quiser só ouvir o livro também, é muito bem-vindo aqui também no canal, tá? Então, página 15. 20 de outubro de 2009, o barulho de helicópteros era ensurdecedor naquele fim de tarde azul em São Paulo. Misturado às sirenes dos carros de polícia, do corpo de bombeiros e da ambulância, também se ouvia o burburinho das equipes de reportagem que disputavam espaço em frente ao condomínio Parque Brasil, no bairro do Morumbi. Ao vivo, o país acompanhava pela TV um momento de vida ou morte de um ex-ídolo da música pop. O resgate não acontecia. Dentro do elevador do edifício em que morava sua avó, Rafael Ilha só ouvia os próprios gritos. Não havia o que negociar, não aguentava mais, não queria mais. Vida sem sentido, vazio, fúria. Com um caco de vidro pontiagudo encostado no pescoço, ameaçava um ponto final, e foi mais rápido que os apelos dos socorristas. Abriu um corte no pescoço, da nuca até o lado esquerdo, num meio círculo que poderia ser fatal. Nos minutos de agonia que se seguiram, em meio a muito sangue e correria dos paramédicos, Rafael foi apagando, uma falsa paz tomava conta dele. A luz vermelha piscando, o peso do próprio corpo sobre a maca. Aquelas vozes aflitas iam se desfazendo em meio ao branco em que flutuava. Quando as portas da ambulância foram fechadas às pressas, ele já não ouvia mais a sirene. Nada mais doía e a vida estava por um fio. Página 17. Filho de mãe solteira e pai adotivo. Rafael, aos 5 meses, com Silvia e Felipe, após primeiro passeio de moto com os pais. E aqui mostra ele, a mãe, o pai e ele bebezinho ainda, né? Com 5 meses. 7 de março de 1973. 36 anos dessa tentativa de suicídio, Rafael Ilha Alves Pereira nascia, prematuro de 8 meses, numa quarta-feira de cinzas, às 17h45, final de tarde, ensolarado no Rio de Janeiro. No Hospital da Lagoa, Silvia Vieira de Melo, de apenas 18 anos, acabava de se tornar assumidamente mãe solteira.
O menino do signo de Peixes, com ascendente em Virgem, não conheceu o pai biológico, mas teve um Luiz Felipe Ilha Alves Pereira, aquele que lhe deu o sobrenome e o teve em Luiz Felipe Ilha Alves Pereira, aquele que lhe deu o sobrenome e o amor de um verdadeiro pai. Ele era só um rapaz de 19 anos e eu um bebê de 2 meses, quando começou a namorar minha mãe. Me adotou de cara. 3 meses depois já estava registrado em cartório como seu filho, conta Rafa, que foi criado como todo garoto de classe média, com conforto, mas sem luxo. E teve uma infância feliz. Era muito futebol na praia, muito banho de mar. Adorava pegar onda, que a gente chamava de jacaré. Andava de patins, de bicicleta, fazia passeios a cavalo, brincava o tempo todo. Também curtia viajar com a família para Teresópolis, Rio das Ostras, Búzios e por todo o Nordeste. Enfim, tinha uma vida saudável, pena que durou pouco. Rafael não foi mimado pela mãe, nunca dei moleza para Rafael desde pequeno, porque achava que ele que ia virar viado de tanto que todo mundo paparicava ele. Filho único, neto único e sobrinho único e lindo. Rafael falava, e a família inteira já ficava à disposição para atender seus pedidos. Ele começou a falar com 10 meses, papai, mamãe, vó, bisa, água, e com 1 ano já andava. Aliás, com essa idade já falava tudo certinho, usando os verbos corretamente e já ganhava as pessoas com um sorriso. Por isso a gente brincava que nem parecia uma criancinha, mas sim um anão. Sempre foi carismático. Eu tinha que ser exigente com ele, afirma Silvia. Assim, Rafael cresceu sabendo o que era disciplina. Até os 5 anos, ele ia dormir às 19h30, porque acordava cedo para ir ao colégio. Mas a cada ano eu aumentava em 1 hora o tempo que podia ficar acordado. Também tinha que ter boas notas, ser organizado e não mentir, revela a mãe. Aliás, Silvia tinha um truque infalível para que ele dissesse só a verdade. Eu dizia que os olhos dele brilhavam quando contava alguma mentira. Acho que até hoje Rafael não consegue me encarar quando está faltando com a verdade, pois desde pequeno sempre foi muito transparente. Ele também nunca deu problemas na escola, que começou a frequentar aos 3 anos. Nessa idade, já chamava a atenção pela espontaneidade e capacidade de conquistar as pessoas. Ainda no maternal, conseguia fazer com que a professora que ele mais gostava o levasse para casa, mesmo quando a babá ia buscá-lo. Aos 4 anos, já tinha a primeira namorada, deixando claro que era um menino prodígio. A garotinha se chamava Lara, era 1 ano mais velha e um pouco mais alta. O namoro durou 3 anos e tinha até troca de cartinhas de amor. Numa delas, Lara falava que queria se casar com ele. Tem algumas guardadas até hoje, afirma Silvia. Com 6 anos, cismou que era um super-herói. Fora o uniforme da escola, trocou as roupas normais por fantasias de super-homem, que era o seu preferido. Homem-Aranha e Batman. O dia mais feliz da sua vida foi quando, dentro de uma loja, um garotinho olhou para ele e gritou: "Olha, mãe, o super-homem!" Aí ficou eufórico e todo orgulhoso, me disse: "Viu, mãe? Ele me reconheceu." Rafael também sempre foi organizado. Adorava manter todos os seus brinquedos, principalmente os bonequinhos arrumados na estante do quarto, e não gostava que ninguém mexesse. Também tinha um cuidado especial com as roupas e sapatos, hábito que mantém até hoje. Quando tirava a roupa, colocava dobradinha num canto. Nunca deixou nada espalhado pela casa, mas pegou uma mania que rendeu até polêmica na família. Quando aprendeu a amarrar os cordões dos tênis, mostrou o quanto era perfeccionista. Ficava um tempão fazendo e desfazendo os nós até que os 2 lados estivessem iguais. Podia estar atrasado para a escola, que não saía de casa se os laços do par de tênis não estivessem do mesmo tamanho. Ri Silvia. Mas enquanto Rafael crescia esperto e saudável, o casamento dos pais começava a desmoronar. Página 21. Em São Paulo, a fama, grana e drogas. Rafael tinha 7 anos quando Silvia e Luiz Felipe se separaram
E aos 8, o menino que sempre havia morado em Ipanema encarou a mudança para São Paulo e foi viver com a mãe num pequeno edifício na rua Cristiano Vieira, em Pinheiros. Era o fim de um ciclo positivo que viria a colocar muito cedo as drogas no seu caminho. Minha mãe começou a namorar um guitarrista que fumava maconha e passou a usar também. Nunca fizeram isso na minha frente, mas me mandavam para o meu quarto, mas eu ficava olhando tudo escondido. Escondido. Aos 9 anos, quando via minha mãe fumando, já sabia o que era aquilo. O tal guitarrista famoso, mas de quem não revela o nome, deixou péssimas recordações. Tenho mágoas desse sujeito, ele chegou a bater na minha mãe. Quando isso acontecia, o menino tomava ônibus sozinho ou pedalava sua Caloi BMX amarela com a almofada no cano e ia para a casa da avó. Eu ia desabafar porque a barra em casa estava muito pesada e precisava de colo. Logo depois, sua mãe se separou do músico, mudando-se com Rafael e a avó para o bairro de Higienópolis. Já era descolado, tinha até tatuagem de um sol e uma gaivota no ombro esquerdo e estudava no Colégio Objetivo, onde cursou todo o ensino fundamental, ao lado da pequena cantora Simone, que mais tarde seria sua namorada, Luciano Nassim, que entraria para o Trem da Alegria, e Nico Puig, que se tornaria galã de novelas da Globo. Além do Alain, tempos mais tarde, seu companheiro do grupo Polegar, depois teve uma rápida passagem pelo Colégio Nossa Senhora do Sion. A fama de inteligente que o acompanhava desde as escolas do Rio valeu a indicação para uma classe especial apelidada de Gênios do Objetivo, destinada aos alunos com desempenho acima da média. Silvia não permitiu. Eu não concordava com esse tratamento diferenciado entre as crianças. Queria meu filho igual a todo mundo. Mas era fácil perceber que Rafael se destacava não só pelo QI alto, de 130, alegre, cheio de iniciativa, líder da turma, tinha o dom da comunicação e adorava futebol e televisão, sem imaginar que a TV o acompanharia em seus dias de glória e pesadelo. A, Rafael a considerava uma caixa mágica na qual queria entrar. No sofá da sala, deitado no colo de Silvia, assistiu a um comercial estrelado por um garoto que não convencia na interpretação e comentou: Nossa, mãe, como esse menino é ruim. Eu posso fazer melhor que ele. No outro dia, quando Silvia chegou do trabalho para almoçar com o filho, como era de costume, deu de cara com ele pendurado ao telefone, com as páginas amarelas da Telesp no colo, ligava para diversas agências de propaganda, dava um telefonema atrás do outro, sempre perguntando o que era preciso para aparecer num comercial de televisão. Insistente, conseguiu alguns endereços e foi encarar o desafio sozinho. Uma vez tive que tomar 4 ônibus para ir até São Caetano do Sul, como só tinha 9 anos e minha mãe precisava trabalhar, fez um mapa com tudo explicadinho para mim. Não senti medo e cheguei sem problemas. Num desses dias, Rafa foi parar na melhor agência de modelos infantis da época, a assessoria Prititia Irani. Comandada por Irani Marques Rosalino, uma especialista no mercado publicitário, tanto que se tornou a maior reveladora de talentos dos anos 80, de lá saíram para a fama Gugu Liberato, Angélica Simoni e o Balão Mágico, Cássia Kiss, Magro, Eliana, Adriana Galisteu e o meia soquete Rodrigo Faro. O Dominó, e tempos depois, o próprio Rafael e o Polegar, além de Patrícia Lucchesi, a garota do primeiro sutiã, Celton Mello e Trem de Alegria, Algodão Doce, As Patotinhas e até várias crianças do elenco da novela Chiquititas. Comecei a ser chamado para muitos testes, continuava indo sozinho ou com minha avó. Nunca me esqueci da minha tia querida. Ela morreu em 2011, aos 82 anos, depois de 50 anos descobrindo talentos. Astros dos comerciais aos 9 anos. A sorte estava do lado de Rafael, que logo deixou de ser figurante. Um dia o garoto que ia estrelar um comercial engasgou. Ele não conseguia acertar as suas falas de jeito nenhum. O diretor pediu então que a agência chamasse outro. Como eu estava lá e já tinha até decorado o texto, de tanto ouvir o menino repetir, pedi uma chance.
Ele me testou, acertei de primeira e ganhei o papel principal. A partir daí, Rafael se tornou um dos garotos propaganda mais requisitados, graças à sua capacidade de memorizar rápido e à naturalidade com que interpretava. Página 24. O famoso Rafael reconhece. Chegava para algum teste e a garotada já falava, fudeu. Éramos eu e o Rodrigo Faro. Não sobrava para ninguém. Comenta ainda com um sorriso de vencedor 30 anos depois. Rodrigo Faro, hoje um dos apresentadores de maior sucesso da TV brasileira, se lembra bem disso. Eu tinha uns 6 anos e fazia quase todos os comerciais da época, até que surgiu um garoto chamado Rafael Ilha, o Rafinha, super carismático, gente boa. Aí, o que era 90% para mim, começou a ser dividido com ele. Nossos caminhos profissionais ainda iriam se cruzar mais tarde, na música também. Ele no polegar e eu no dominó. Rafa estava iniciando uma carreira de sucesso. Além de selecionado para propagandas de grandes marcas como Nestlé, Batavo, Bic, Playmobil, Chiclete, Adams, Danap, da Danone e Que Bom, foi o astro absoluto durante 4 anos da campanha publicitária da Neston. Passou a sustentar a família, com média de 3 comerciais por mês na TV, ganhava mais que minha mãe. Pagava meu próprio colégio e todas as despesas. Mesmo sendo criança, me tornei o homem da casa. Silvia conta que aos 12 anos, Rafael já sabia negociar cachês melhor do que ela. Sempre procurava saber qual era o produto a ser divulgado, a hora que teria que acordar, o local onde seria a gravação e se teria ou não de faltar na escola. Com esses dados em mãos, tentava justificar o valor do seu cachê, sempre mais alto do que o oferecido pelo empresário. Uma vez conseguiu aumento de 70%. Ele sabia que sua imagem vendia muito e usava esse trunfo com os clientes. A única coisa que eu fazia era assinar os contratos. Rafael não esquece as primeiras coisas que fez quando começou a ganhar dinheiro. Primeiro comprei um título do São Paulo Futebol Clube, porque sempre fui São Paulino roxo. Meu time do coração, minha paixão. Depois foi a vez da bicicleta, da máquina fotográfica, da TV, do videogame e um montão de outros brinquedos. Mas também abri uma poupança para garantir meu futuro. Em 1 ano virou astro da publicidade, em 5 já seria ídolo pop, e nos 13 anos seguintes perderia tudo no abismo das drogas. Os bailinhos e a cola de sapateiro. Ver a mãe fumando maconha não deixou Rafa com vontade de experimentar. Embora muitas vezes a culpasse por isso. Só quando entrou na pré-adolescência e passou a frequentar os bailinhos, como eram chamados as matinês dos anos 80, é que entrou em contato com as drogas para valer. Eu tinha 12 anos, gostava de ir a um Updow, na rua Pamplona, região dos Jardins, com o Beto, meu amigo de infância, e o Rodrigo Faro, que estava sempre com a gente. O Alan, que depois virou meu parceiro no polegar, também pintava por lá. Chegávamos na danceteria, nos juntávamos num grupinho e íamos dançar no palco a fim de aparecer para as menininhas. Nós 3 fazíamos sucesso, porque já conheciam a gente das propagandas na TV. Foi lá que experimentei benzina e cola de sapateiro pela primeira vez, mas eles não. Era o grande barato, daí comecei a usar com a garotada. Minha mãe não tem nada a ver com o meu vício. Isso foi uma opção pessoal. Entrei por curiosidade. Ela me dizia, se você usar droga, vai morrer. Mas eu via meus amigos usando e ninguém morria. Então tive certeza de que ela estava mentindo para mim e liberei geral. Beto, filho de Lívio Benvenuti Júnior, o lendário baixista Nenê do grupo Os Incríveis. Página 26. Morto em 2013. Não se esquece das matinês. Eu e o Rafa estudávamos no Objetivo, em Pinheiros. Rafa era o garoto propaganda do colégio. Todo o pessoal queria falar com ele. Como éramos vizinhos, íamos a pé para a escola. Andávamos de bicicleta. Um dormia na casa do outro. O Alan também estudava com a gente e frequentava os bailinhos. Éramos amigos. Nas tardes de sábado, curtíamos futebol e idas ao shopping Iguatemi, e aos domingos tinha a Updow, que frequentávamos até por volta dos 16 anos. Rafael também era o garanhão da balada.
levava as meninas para casa às escondidas. Com 12 anos de idade, a gente já beijava na boca. Eu namorava a Ritinha e ele a Thaís, que morava numa cobertura na Avenida Paulista, onde íamos comer pizza. Ele nunca abriu o jogo para mim sobre drogas, nunca tocou no assunto. Eu não percebia nada. A única coisa que a gente fazia era tomar pinga com limão na esquina da Rua Pamplona antes de entrar na discoteca. Com Alan não foi diferente. Nossa amizade também começou no objetivo. Nós éramos muito grudados. Ele já fazia comerciais e me levou para a Prit, agência da saudosa tia Irani, onde fiz a cadastro Books, vários testes e consegui, inclusive, o comercial da Estrela, a mais famosa marca de brinquedos da época. A gente também se divertia junto, íamos curtir as menininhas na Upidou. Aquelas matinês foram as mais famosas dos anos 80 e 90. Para mim, ele jamais falou de drogas. Só tínhamos 12 anos e nem sonhávamos fazer parte de grupos musicais. Tudo o que o Rafa queria era ficar rico e comprar uma Vespa para a gente sair pelo mundo. Rodrigo Faro é outro que só tem boas lembranças dessa fase. Ficamos amigos por conta do nosso trabalho nos comerciais. Ele ia no meu prédio. A gente jogava bola e quando começamos a entrar na adolescência, com uns 11, 12 anos, curtíamos muito dançar na Upidou. Desde criança, ele era o mais sapeca de todos, bagunceiro, muito querido. Na balada, era super descolado, carismático, fazia o maior sucesso com as meninas. Em nenhum momento poderia suspeitar que usasse qualquer tipo de entorpecente. Naquela época, a vida para a gente era uma festa.